Muito boa noite a todos e a todas. É com satisfação que nós recebemos hoje o nosso convidado especial, professor Saulo Barreto Lima Fernandes. O Saulo Barreto possui graduação em Direito pela Universidade de Selma, licenciatura, bacharelado em Ciências Sociais, Antropologia e Sociologia, pela UEMA, é licenciado em História pela UFMA, e fez mestrado recentemente em Teoria Literária pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. E lá defendeu a dissertação de mestrado intitulada Por uma autobiografia intelectual, a trajetória e o fazer literário nos diários de Josué Montello. Saulo tem artigos publicados em revistas, sites e jornais, e participou de antologias, coletâneas e livros coletivos, oferindo algumas colocações em prêmios literários. É membro de várias instituições culturais, dentre elas Sociedade de Cultura Latina, aqui do Maranhão, Academia Interamericana de Escritores, a INTER, e Academia Internacional de Literatura Brasileira, a IUB. Atuou como autor, coautor e organizador em mais de 20 obras científicas, literárias ou ensaísticas. E recentemente, nós tivemos a grata surpresa de ter este livro aqui, premiado, né, pela FAPEMA. O livro se intitula, que é a sua dissertação de mestrado, mas com um título novo, que é As Urdiduras da Criação Romanesca e a Busca da Fluidez do Eterno e Inacabado. Diários de Josué Montello, que saiu, né, premiado pela FAPEMA e sai com um selo da própria instituição, tá bom? E da editora da UCLAP. Então, Saulo, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso para todo o grupo te receber e fique à vontade para você falar sobre a sua obra ou sobre a obra de algum autor escolhido, no caso do Inácio Raposo. Então, a sala é sua. Boa noite, Guido, boa noite, José Neves, os demais que estão assistindo. É muito importante ter essas duas figuras, né? Dois professores que estudam especificamente, né, a questão da literatura maranhense, né? Vocês ao lado da Dinaci, são as três pessoas que eu conheço assim, que estudam a nível acadêmico, né, e tem um foco, né, a literatura maranhense. Eu já acompanho o Gelma, né? Já participei de alguns eventos, e de vez em quando eu assisto também no YouTube as falas que estão lá. E assim, minha trajetória, como você já falou, né? Na parte acadêmica, eu tinha de início, assim, sempre buscar algo que fosse, que eu pudesse compreender a sociedade, né? Por isso que você vai ver esses 3 cursos aí que eu fiz, que não tem, assim, entre aspas, não tem nada a ver com literatura, mas tem, porque está tudo interligado. Você vai ver que eu não tinha muita ligação com a literatura. Mas aí surgiu a oportunidade de eu fazer o mestrado, e eu consegui entrar no mestrado, eu consegui entrar de primeira, né? O primeiro seletivo que eu fiz, eu consegui entrar, acho que muito por conta do objeto de estudo, né? Que foi Josué Montello, mais especificamente os diários. É uma tendência muito importante, está sendo muito valorizada hoje em dia, né? Que é a questão da crítica genética. E eu já queria dar uma continuidade, né, nessa pesquisa, né, abordando já a crítica genética de alguma obra do Josué Montello, mas ainda está muito incipiente, ainda está em planos de projeto, de esboço, para continuar, né, nessa linha, né, de crítica genética, porque é uma pesquisa ainda muito incipiente, né, você tem poucas pesquisas ainda, você tem a revista Manuscrítica, mas ainda, principalmente autores maranhenses, não tem aquele que ainda se debruça muito, né, nos arquivos, né, nos manuscritos, nos datiloscritos dos autores maranhenses em específico. Então, essa é uma oportunidade, e talvez, se der certo, eu estarei enveredando aí nessa área, né? Já que nós temos aqui a Casa de Cultura de Josué Montello, e que vai facilitar muito essa pesquisa. Para mim, vai ser uma novidade, vai ser um desafio, porque os trabalhos que eu já olhei, teses e dissertações de crítica genética, tem uma parte que é bem intrincada, né? Chega às raias do raciocínio lógico, que você vai ter que lidar com códigos, vai ter que lidar com transcrições, né? E envolve outros campos do conhecimento, né? A própria paleografia, né? Você vai ter que ali decifrar o que é que está escrito, o que foi rasurado, o que não foi, o que pode ser ali substituído, e até o que gerou a obra final.
Então eu estou nessa linha, né? E como aqui a proposta aqui do grupo, né, é falar de literatura maranhense, eu não poderia deixar de falar de algum autor, de um autor que eu estava já de olho dele, pesquisando, né? Foi Inácio Raposo. Até na última feira do livro, quando eu vi o professor José Meirelles, eu abordei ele e falei desse projeto, né, que eu estava no projeto, que era porque eu estava tentando entrar com um projeto de doutorado no PGCult, né? O doutorado PGCult, no último seletivo que teve. E lá no PGCult a gente sabe, né? Pega gente de todas as áreas das humanas, inclusive literatura. Tem muitas pesquisas boas de literatura lá. Então, para não perder a oportunidade, eu saí um pouco de Montello. Rapaz, quem sabe eu pesquisar aqui esse autor, o Inácio, né? Inácio Raposo. E pesquisei, fiz o projeto, achei que teria alguma evolução, mas não teve. Logo lá na primeira fase eu já fui descartado, né? Com a apresentação do projeto. Infelizmente, porque a minha ideia era fazer isso mesmo. Muita gente não gosta dessa palavra resgate, não é? Eu também já estou deixando um pouco de lado, falar de resgatar autor, falar de reeditar, pronto, reeditar ou fazer uma biografia, né, para fazer aquele binômio de obra e vida, né, que é o que a única coisa que sobra de um autor depois que ele morre é isso, obra e vida, publicação disso e pronto, para servir de pesquisa para os demais pesquisadores que queiram ler e tudo. Então eu fiz isso, a minha intenção era fazer uma compilação. E qual era o meu critério inicial? Meu critério inicial era pegar aquele autor que tem menos referência na internet, né? O famoso Google, né? Joguei o nome dele lá e, para minha surpresa, não se tem referência nenhuma com relação às edições da obra dele, não se tem nenhuma pesquisa, nenhum artigo científico, muito menos uma dissertação, muito menos uma tese de doutorado, não tem nada. E eu fui procurando mais ainda, mais fundo. A única referência que se tinha é uma escola pública em Alcântara, né? Ele é de Alcântara, nasceu em Alcântara, tá no século XIX. Então, esse é o critério que eu estou precisando de fazer esse projeto. E esse não é o primeiro. Para vocês terem uma ideia, vou até pegar aqui essa obra. A primeira obra que eu fiz, assim, que eu pude reeditar um autor antigo, né? Vou mostrar aqui esse rapaz aqui. Essa aqui é a prosa desse poeta. Esse poeta aqui é o poeta de Crateús, né? É meio piauiense, meio cearense, porque Crateús já fez parte de Ceará, do Ceará. Ou fez parte do Piauí, hoje é Ceará. Então ele é considerado o príncipe dos poetas piauienses. Ou seja, ele é o Gonçalves Dias do Piauí. Né? E ao contrário do Gonçalves Dias do Piauí, não se tem nada publicado sobre ele. Então fiz uma reedição, uma viagem que eu fiz para Crateús ali, querendo buscar algumas coisas da minha genealogia, de alguns antecedentes. Eu fiquei descobrindo que ele é um parente distante meu. Enfim, aí eu comecei com essa questão, né? Porque a gente que é escritor, a gente escreve uma poesia aqui, outra acolá, escreve um conto aqui, outra acolá, um romance aqui, outra acolá, e tem um tempo, né? Tem um hiato para a gente estar escrevendo uma coisa nossa. E nesse tempo a gente poderia estar muito bem reeditando obras de outros autores, pesquisando obras de outros autores, né? Passados, principalmente maranhenses, como no caso que a gente aqui do Maranhão. Então, retornando ao Inácio Raposo, aí eu consegui fazer esse projeto de pesquisa, não cheguei a apresentar, né, só depositei, mas não consegui passar nem da primeira fase. E é impressionante. Ele tem várias obras dele, a Protofonia, né, que é a principal obra dele. Eu já digitei toda. Não é uma obra grande, é uma obra dividida em 4 partes, né? São poesias. Ele como é o título aqui da nossa proposta, né? Um polímeta incompreendido. E você vai ver que ele tem essa característica. Ele era um artista múltiplo, né? Ele era formado em belas artes. Então, e essa obra Protofonias parece que é a obra mais conhecida dele. Eu não fiz a comparação ainda, porque foi a primeira obra que eu digitalizei, né? Que eu estou lendo, que eu estou ali tentando compreender. Então, essa obra é dividida em 4 partes, né? Você tem a primeira parte, que é poema de versos, e ele escreve ali vários poemas, claro, ali no estilo dele, né? Parnasiano, aquele romantismo todo. A segunda parte é Mimi, que eu acredito que seja um poema um pouco maior, um poema único, né, chamado Mimi, que seja alguma ode, alguma musa, né, inspiradora, alguma pessoa. Sonetos, aí depois vem sonetos, acho que em engano são 14 sonetos, e depois as notas, né, que ele faz cada um poema para cada nota musical. E daí você já vê, né, a característica polímata que ele tem, né, de estar enveredando por várias artes.
na própria leitura das poesias dele, né, das protofonias, que eu só posso falar dessa obra, que foi a única que eu tive contato, que inclusive está digitalizada no sítio da Biblioteca Benedito Leite. Então já digitalizei todo, inclusive já mandei para o professor Neres. E eu estou fazendo esse trabalho, né? E o português dele é lá do século XIX, ou seja, tem muita letra dobrada, o próprio nome dele, né? Ignácio, com G, né? Eu já tirei o G, botei Inácio Raposo, né? Aí eu já não estou tendo eu estou fazendo tudo por conta, porque eu não estou tendo nenhuma, como é que se diz, uma consultoria especializada de nenhum acadêmico ou de algum professor que possa estar me falando, não, isso aqui, e tem que ter muito cuidado, né, nisso, porque às vezes uma palavra que a gente vai tentar interpretar acaba falando uma interpretação contrária daquilo que é, né? Que não, isso aqui é atualização disso, então tem que ter muito cuidado. Eu estou pensando, inclusive, fazer uma nota de rodapé, porque tem muita palavra que entrou em desuso, né? Que os leitores de hoje não conhecem. O PDF que está disponível na biblioteca, né? Benedito Leite, está totalmente visível. E aí entra a questão da tecnologia. Hoje em dia está muito mais fácil fazer uma reedição dessa, porque você já tem um recurso de copia e cola, né? Aí isso já facilita demais. Eu acho que com a inteligência artificial vai facilitar mais ainda, principalmente também com a questão da paleografia. Imagina que uma paleografia dessa uma inteligência artificial dessa possa pegar um manuscrito antigo, século XVI, século XVII do Brasil, e fazer a transcrição, né? Ou pelo menos uma transcrição aproximada. Ou seja, o historiador, o paleógrafo, teria que pegar aquele manuscrito e ficar passando horas e horas sabendo decifrar qual é aquela letra, qual é aquela palavra, o que é que significa. A inteligência artificial já pode fazer isso, né? Com a maior rapidez. Então, é muita letra dobrada, usa, né? E apóstrofes, tinha muito apóstrofes. E aí eu já lançou já uma dúvida na minha cabeça, será se eu deixo esse apóstrofo, se eu retiro? Será se ele estava preocupado aqui com a métrica do verso? Porque eu sou um cara da prosa, né? Da pesquisa da poesia, eu sou mais assim, da parte de pesquisar, né? Como Então eu teria que ter uma visão, né, de um poeta para me falar. Inclusive os sonetos dele, no livro original, começa são 3-3, 4-4-3-3, não é isso? Então começa numa página o verso, duas estrofes de 4, e na outra página já começa as duas estrofes de 3. E eu fiquei na dúvida, rapaz, isso não dá para colocar só numa página? Isso foi ele que quis assim? Ou foi um erro gráfico, ou foi a tipografia que ainda era muito arcaica, que não dava para colocar só na página? Porque dá, hoje no Word dá para colocar só numa página. Né? Pelo menos a pessoa não precisa ficar virando a página para ler aquele soneto, né? O soneto é pequeno. E eu já estou com essa dúvida. Então, talvez um poeta que conheça, que estude os poetas antigos, pudesse me tirar essa dúvida, né? Então, são muitas dúvidas que têm surgido, mas vai sair. Eu estou pensando em fazer notas de rodapé, né? Naquilo que eu não consegui decifrar, são muitas palavras. Ele vai falando de várias culturas. Ele vai falando da questão árabe, de árabes, fala de chineses. E das obras que eu já consegui compilar deles, me permitam ler aqui, eu já consegui várias, né? Protofonias, que é o poema mais conhecido. Aí depois vem Deus diante da filosofia, que eu acredito que seja um ensaio filosófico. Desse eu ainda não consegui achar nada, nenhuma referência, nem nada. Tem Cânticos, que é poesia. Eu já estou com um PDF antigo, poesia. Talvez, dependendo do fomento que eu receba, que eu estou pleiteando em um fomento, eu faça as outras obras. Vai depender desse fomento. Por enquanto, protofonia, se não vier fomento nenhum, eu vou publicar por conta. Infelizmente, aí se não vier fomento, vai ter que ficar para depois, porque são muitas obras, dá muito trabalho fazer isso. Então, tem Cânticos, já estou ali. Pela França, é uma ode. Tem Fúria da Alemanha, é outra ode. Ele já nasceu ali no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, essas poesias, acredito, essas odes são em referência à Segunda Guerra Mundial. Taimé, né, que é um poema bíblico, ele tem muita referência bíblica, né? Como todo poeta, né? Tem essa referência bíblica. A Tomada de Almocorol são poemas épicos, que é baseado em Lusíadas de Camões. Essa é uma que eu estou com vontade de pegar, e já tenho para minha sorte, na venda nos sebos, embora sejam obras raras, né? Obras que devem ter um ou outro exemplar, eles não estão tão caros. Então, com fomento, vai dar para comprar tranquilamente essas obras e eu mesmo digitalizar. Tem Adib, que eu não consegui identificar qual é o gênero,
que seja poesia. Tem História de Vassouras, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Que inclusive é a obra mais citada dele, a História de Vassouras, né? Que é uma pesquisa histórica, né? Então ela é muito citada. A Mulher que Foi Papa, que é um romance histórico. Vinganças de Amor, que é um romance, né? Um romance pequeno, de novela para romance. Mestre Cuia, Contos no Tempo da Escravidão. A Filosofia de Confúcio, essa é a segunda obra mais citada dele, né? Ele é filósofo também. Então, muita gente que estuda Confúcio tem ele como referência principal, né? De estudos de Confúcio aqui no Brasil. A Filha de Jefé é uma tragédia bíblica, seja na época, na parte de poemas, poemetos. História Mundial, não consegui identificar o gênero, nem nenhuma referência sobre. História Mundial, título. Eu acredito que deve ser uma pesquisa histórica. E o Por Último, Comunhão da Montanha, que é um poema libertário chamado, né? Que ele intitula assim, como subtítulo, Poema Libertário. Eu também tenho esse já em PDF, no PDF antigo. Dá para tranquilamente eu digitalizar e fazer. Então, tudo isso vai depender, né, desses momentos. Eu não sei se vocês já estão a par, mas de um tempo para cá, você viu os escritores reclamando que tinha pouco falta de apoio por parte, né, dos governos, né? Mas de um tempo para cá, para minha surpresa, até eu, que não conheço ninguém da Secretaria de Cultura, que não tenho família tradicional aqui no Maranhão, não conheço nenhum peixe por aí, não tenho nenhum pistolão, até eu já consegui captar, nos últimos anos, consegui captar um valor considerável para fazer algumas obras, né? Então, eu estou nessa esperança disso melhorar daqui para frente. E se der certo, esse momento eu vou publicando as obras dele, né? Dependendo da quantidade, dá para publicar, inclusive todas, dá para publicar todas as aqui. Mas aí, Saulo, por que é que você não faz de outro autor maranhense que também está assim? Porque ele é o primeiro que eu estou, né, nesse projeto que eu estou pensando em fazer. Depois dele, como ele está tão assim obliterado, né? Então ele merece, né, ter essa volta. Né? A gente vê esse fenômeno com a Maria Firmina do Reis, mas Maria Firmina do Reis teve toda aqueles pilares, né, que nos últimos tempos tem sustentado, né, a questão dela ser mulher, no movimento feminista, e a questão dela ser afrodescendente, né, e todo do movimento negro. Então, esses dois pilares se juntaram e catapultaram ela para o reconhecimento merecido que ela teve até agora. E Inácio Raposo, que era um homem branco, era um homem da aristocracia familiar alcantarense, né, o pai dele, né, que ele dedica esse livro Cotofonias. Tem uma poesia dedicada ao pai dele, era um barão lá de Alcântara. Inclusive, dizem que Noite de Alcântara, já ouvi uma referência, José Motelo baseou Noite de Alcântara baseado acho que no escrito dele, no escrito de Inácio Raposo. Então, aí você tem essas partes todas, e ele nasceu, daqui é a data de nascimento dele, 1875, né? Ou seja, ele já entrou em domínio público. Eu sei que ele tem parentes aqui em São Luís, né? Família Raposo. Tem parentes. Eu sei que esse trabalho não é um trabalho meu, não estou querendo usurpar o trabalho que era para ser da família, dos descendentes, mas eu não vi nenhum familiar querendo ter interesse de publicar isso, eu não entendo. E pelo fato de ter entrado no domínio público, então pronto, qualquer pessoa pode editar, inclusive eu. Se não tivesse domínio público, eu já não ia me meter, porque isso tem que ficar a cargo da família. Inclusive, eu não entrei em contato em nenhum membro com a família ainda. Vou entrar em contato ainda com todos os membros da Academia Literária de Alcântara, que acho que foi fundada há pouco tempo. Então, vou entrar em contato para saber se tem alguma informação sobre, porque também biograficamente, eu vou fazer um levantamento biográfico, né, para colocar como anexo nessas obras sobre ele, né, isso. Inclusive, tem um artigo que é muito bom, de um parente dele que fez, Lino Raposo, se eu não me engano, parece que ele fez, da questão da família Raposo, né, lá em Alcântara. Ele nasceu em 1875 e morreu em 1944, né, aos 69 anos. Então, o prefácio, né, é de M. Bittencourt, Manuel de Bittencourt. Ainda estou procurando referência sobre esse Manuel, né, tem muitos homônimos, eu não quero cair na armadilha de falar de uma pessoa achando que é outra. E uma das referências que eu estou utilizando é justamente o livro que vocês organizaram, né, a Literatura Maranhense, Antônio dos Reis Carvalho, né, que vocês organizaram e publicaram pela editora da UFMA. Então tem lá a referência falando dele, né, e de que ele participa do terceiro ciclo. Então já vou pegar essas duas citações e colocar lá na biografia já para
contextualizar ele, né, historicamente, né, por que ele teve esse estilo, por que e qual a importância dele, né, que o autor lá desse livro fala, né, e, inclusive elogia muito também. O próprio prefaciador do livro também elogia bastante. A questão crítica já seria outra questão, né, a questão crítica de Inácio Raposo eu não consegui achar nada. Há também muitas poesias esparsas, né? A gente sabe que esses autores dependiam muito de jornais literários para publicar na época deles. E nunca se sabe se eles pegavam essa poesia, só botavam aquele jornal publicar ou se guardavam para depois compilar em livro. A gente nunca sabe se aquela poesia foi compilada. Então já achei vários, mais de 5 achei poesias soltas aí dele. Depois eu vou confrontar se está nos livros ou não e publicar como anexo, né? Como poesia inédita. E é isso. Muito bem, Saulo, fazendo aqui uma apresentação sobre o Inácio Raposo, que é lá de Alcântara, e que escreveu esse texto. Eu não conhecia esses outros, tá? Agora fiquei com muita vontade de ver. Eu só tenho essas fotofonias, tá? E o que mais me chama a atenção em fotofonias é o Manuel Bittencourt fazendo a apresentação dele, né? Você vê, eu acho que em nenhum outro lugar do mundo os prefaciadores escrevem com tamanha sinceridade. Eu estou me lembrando aqui de dois prefaciadores, né? Um deles é o Arthur Azevedo, que foi prefaciado, né, por um camarada chamado V. Cantanide, não sei o primeiro nome, só está escrito assim, V. Cantanide. E aí, no prefácio do livro Carapuças, do Arthur Azevedo, o V. Cantanede diz estas palavras: eu vaticino-te seres odiado por meio mundo enquanto amado pela outra metade. E tomara que os que te odeiem não te deem uma boa sova de pau no lombo. Tá? E o outro é o Antônio Lopes, quando fez o prefácio do livro do Souza Lima, que se chama O Tupinambá. Ele diz, olha, pode publicar teu livro, publica teu livro, porque o teu livro não é pior do que muitos que se publicam aqui no Maranhão. Tá? Se tanta coisa se publica, o teu livro certamente não é tão ruim quanto o desse pessoal. Então pode lançar. E este aqui, o que me chama a atenção, Saulo, é que esse Manuel Bittencourt já começa, tá, com uma forma muito interessante, né? O título é Meu Caro Inácio. Isso é título para um prefácio, né? Meu caro Inácio, os versos que me deu a ler são dos que não necessitam de prefácio. Recomendam-se por si, sem que precisem da excrescência de um prólogo laudatório. Excrescência, né? Eles aí ficam se mexendo na cadeira quando olha essas palavras aqui num livro. De um prólogo laudatório. Dá-se passaporte a quem tem de seguir para terras estranhas, não para o que viaja no seu país. Não lhe é a poesia uma terra estrangeira. Não carece, portanto, de passaporte. Não terei a audácia de recomendá-lo. Apresento-o apenas como alguém que podia ser aceito na sociedade civilizada de outrora. Aquelas salas onde Gonçalves Dias, Gentil Braga, João Lisboa e Joaquim Serra tinham pleno ingresso em nome do talento que os recomendava. Não é isto dizer-lhe que é com eles que possa ombrear, mas afirmar-lhe que deles descende. Olha, bem entendido, tá? Ele já disse que o cara não ombreia com Gonçalves Dias, você está mais abaixo. Tá? O que você me diz de um cara desse que escreve sobre Inácio Raposo com essas palavras tão sinceras? O prefácio dele é muito engraçado, lembrei logo no início, né? Fala que não precisa de prefácio, mas ele faz um prefácio enorme, né? No caso, ele parece que é muito íntimo, né, do Inácio Raposo para estar falando assim, né? E ele é um pouco dúbio, né? Ao mesmo tempo que critica, né? Ele critica e elogia, né? Acaba no final das contas.
E talvez eu acho que ele tem muito esse papel de ficar fazendo prefácio de livro. Do que eu já achei dele, né, Manuel de Bittencourt, que eu não sei se eu posso fazer referência a um português que eu achei na internet, mas parece que ele faz muito isso, essa parte de crítica, né, de crítica de arte, parece que esse é o papel dele. Não sei se ele era jornalista, alguma coisa assim. E, inclusive, Inácio Raposo tem outra faceta que eu também consegui achar alguma referência, né, pesquisando no Google Books, né, que o Google tem aquela biblioteca gigantesca, mas a gente nunca consegue ter acesso aos livros completos, né. Eu vou até buscar saber, né, como é que se tem acesso àqueles livros, porque lá tem muita referência sobre o nome dele, e parece que ele até compôs até uma música com Catulo, né, Catulo da Paixão. Parece que tem alguma coisa assim nesse sentido, no teatro, no... Muito bom. Essas coisas, acho que daria até uma outra pesquisa, né, Neres? Só a história dos prefácios aqui que são muito interessantes, né? Essa história dos prefácios e aquilo em que os próprios autores escrevem como uma apresentação da obra, não com o nome de prefácio, mas com o nome mesmo de apresentação da obra, que é uma coisa muito, muito curiosa, interessante também aqui no Maranhão, como o sujeito apresenta a sua própria obra. Tem o Fulgêncio Pinto, que escreveu, Isabel até vai trabalhar com um deles, né, desse texto Fulgêncio Pinto, não é prefácio, mas é epígrafe. Ele bota ali, favor não emprestar esse livro a ninguém. Tá? Que eu acho que ele detestava alguém emprestar os seus livros, então o leitor não pode emprestar. Outra, se você não tiver nenhum amor à arte naturalista, sobretudo de Aloysio Azevedo, faça um favor ao autor deste livro, feche-o, não leia. Então são essas coisas interessantes. Mas, Neres, vamos ouvir você então aí, que você está aí. Isso, Dino. Eu liguei aqui a câmera, liguei o microfone, mesmo sem muita voz, falar, Saulo, primeiro, parabéns, exatamente por essa disponibilidade, essa disposição para buscar um autor. O Inácio Raposo, se eu bem me lembro, eu acho que ele é avô ou tio-avô do nosso Lino Moreira, da academia, que foi presidente da academia, e coincidentemente, Saulo, há 3 semanas ou 2, foi doado para a academia um exemplar, eu não lembro agora se foi digitalizado ou se era facsímile, desse livro sobre Alcântara, que é considerado como o primeiro romance, até onde se sabe, escrito sobre Alcântara, e como você tocou no assunto, que para muitas pessoas há a hipótese de que Josué Montello leu esse livro e se inspirou nele para escrever Noite sobre Alcântara. Esse livro foi recebido na academia há cerca de 2 semanas. Então, existe por lá. Eu tenho a impressão que eles estão fazendo o trabalho lá de catalogação, mas o presidente Lorival, inclusive, recomendou que esse livro fosse editado agora este ano, de 2025. Não sei quem vai fazer o trabalho, não tenho certeza, mas possivelmente esse livro vai sair, porque é algo que praticamente ninguém na academia sabia, e o Lino Moreira, ele tem alguns trabalhos sobre o Inácio Raposo, mas talvez também você encontre isso nas revistas da academia. Lino fez alguns trabalhos sobre isso, que serve para clarear. Agora, claro, esse trabalho de exegese, esse trabalho de busca do trabalho Príncipes e dessa busca de uma reedição é sempre um trabalho solitário, cansativo, você sabe disso, né? E às vezes dá uma vontade enorme de desistir, porque justamente quando você está pegando o ritmo, aparece na internet, você está vendo e tem sempre uma palavrinha que você fica em dúvida, deve acontecer com você também, que está uma impressão ruim, escaneamento péssimo às vezes, mas esse trabalho que você está fazendo é de total importância, meu amigo. Total por quê? Já imaginou, Saulo, Dino e todos nós estamos aqui, se cada pesquisador maranhense tivesse essa vontade de fazer um trabalho, seja de um autor, daqui a uma década, nossa literatura estaria com muito mais conteúdo para as próximas gerações que vêm. Porque um trabalho como o do Saulo, como o do Dino,
não é trabalho feito pensando, por exemplo, no imediatismo do amanhã. O amanhã quer dizer esta semana, outro mês, mas é pensando no amanhã que talvez nós nem estejamos mais aqui, quando alguém vai pegar esse trabalho que nós fizemos, Gino fez, você está fazendo, e observa esse trabalho intenso, às vezes, muitas vezes solitário, como você tocou também, muitas vezes sem fomento público, contando às vezes com seu tempo, seu bolso, sua disposição. Então, isso já merece os parabéns. Você está de total parabéns aqui. Eu acho que todo mundo aqui do grupo está, no fundo da alma, parabenizando você. Eu vou deixar, não tenho pergunta para você, só tenho mesmo agradecimento e parabéns. E vou deixar se alguém quer fazer alguma pergunta por aí, tá bom? Fique à vontade, garotos e garotas, para perguntar o que acharem necessário. Bom, Linda Barros. Cheguei. Vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui bem que a gente poderia ter bolsa pesquisadora, uma boa ideia, né, não? Porque, poxa, é um trabalho suado, e é um trabalho, como o José Nery está dizendo aí, que a gente se dispõe a fazer, a largar, deixar de lado, na verdade, um monte de coisa, inclusive de trabalho, às vezes de falta no trabalho, porque a gente precisa pesquisar, se dispor do nosso tempo a pesquisar de algumas coisas. Eu acho que a gente poderia, de repente, sugerir uma bolsa pesquisador, né? Afinal de contas, não é deboche, não, é verdade. Nós deveríamos ter... Eu, assim, eu não sou uma pesquisadora, mas, enfim, eu também sou estudiosa, como tem outras meninas que estamos aqui suando, né, Dária? Celiane, no mestrado, estamos suando, padecendo, correndo de um lado para o outro para poder estudar, para poder pesquisar, para poder ler, e aí falta tempo, e uma das grandes dificuldades, não só de Saulo, tenho certeza, mas de muitos aqui, é a questão que a gente não tem ajuda, tipo, financeira para nada, e a gente precisa, não é uma questão de luxo, mas é uma questão mesmo de necessidade, que a gente precisa pesquisar e precisa publicar, enfim, um monte de coisa que Saulo estava comentando aí. E Saulo, eu queria te perguntar qual foi, eu não sei se você chegou a falar, porque eu dei uma saída que eu fui jantar, que eu estava para morrer de fome, e aí não sei se eu perdi alguma informação, mas como é que surgiu esse autor na sua vida? Assim, o que te despertou para pesquisar exatamente sobre este autor? Parabéns pelo seu trabalho, é uma pesquisa completamente inovadora. Muitas coisas que você falou aí eu nunca tinha ouvido falar. E assim, vai ser um trabalho suado, merecido, prêmios, o que for, de ajuda, do que for, inclusive da Academia de Alcântara, José Neres, poderia dar uma força para ele aí, né? Porque a gente, ela está meio que ressurgindo agora lá com o Paulão, com o Paulo Melo Souza, de repente poderia ser uma ajuda também para Saulo pesquisar algumas coisas por lá. Mas é isso, me diga aí qual as suas... A gente tem paixão por alguma coisa, paixão por um autor, mas como é que nasce? Como é que nasceu esse interesse, esse paixão por este autor e pesquisar sobre esses temas dele? Olha, geralmente, nessa proposta minha, né, de fazer essas reedições de obras mais antigas, que tem o seu peso, né, tem o seu peso literário e que estão totalmente à margem, esquecidas, é pegar essas listas, né, que se tem, né, de academias, né, fundadores, seus fundadores, pegar aquele nome e jogar no Google, né? O que tiver menor referência sobre ele é o que para mim merece mais essa atenção, né, de ser reeditado. Então foi assim, aleatório, pesquisando autores maranhenses antigos, né? Vamos supor, autores maranhenses antigos do século XVI. O que deve ter de autor maranhense antigos é 16 que não está editado, que tem obras fantásticas que não está reeditado, não está no gibi, deve ter milhares deles, né? Inclusive em jornais, era muito comum nessas épocas existir vários poetas, né, que lançavam ali, tem o seu caderno literário, lançava ali uma poesia esparsa, mas que vai ver aquele poeta tem várias poesias em vários outros locais. Então esse é o critério. Então, e depois de Inácio Raposo, a minha vontade é continuar, elencar outro autor, outra obra, né, literária, ou pode ser também historiográfica, né, importante para o Maranhão, e reeditar, né? E não esperando também muito de fomento, porque hoje em dia, com a publicação, eu mesmo já estou produzindo os meus livros, eu mesmo produzo tudo. Faço toda a diagramação, revisão quando eu posso, eu passo para um revisor,
A capa eu também terceirizo, então o resto tudo, ISBN, eu mesmo tiro, né, R$ 25 na Câmara Brasileira de Livro. Então eu mesmo tiro, então eu mesmo estou fazendo, então está facilitando muito. E não vai ter problema nenhum. Com fomento ou não fomento, o Protofonias vai ser publicado, nem que seja o único. E o critério é esse. E quem sabe mais na frente uma outra obra, né? Principalmente de prosa, né? Que é a minha área, né? Que eu posso dar um palpite melhor. E é assim. Só para complementar, o que é legal disso é porque a gente está vendo, por exemplo, autores desconhecidos, na verdade, muitos que tantos trabalhos já tem por aí de autores que a gente já conhece, já está meio saturado, e é muito legal quando a gente vê uma pessoa atrás de autores de nomes assim desconhecidos dentro da nossa literatura. Muito legal isso, continue. Muito bem, vamos ouvir o Neres, depois Darville. Só um minutinho, Darville, serei breve, meu querido. Só para lembrar aquela sua inquietação ainda agora dos quartetos e tercetos, durante muito tempo houve essa tendência a colocar os quartetos numa página e na página oposta, né, colocar os tercetos. Eu também acho, porque na época, vamos dizer, a condição gráfica não era como hoje. Então é muito comum, se encontra isso, por exemplo, nos trabalhos do Costa Gomes, se encontra isso do que eu vi até agora do João de Deus, do Rego, que é um escritor que eu estou tentando pesquisar também, e a mesma dificuldade que você tem. O João de Deus eu estou procurando nos jornais antigos, principalmente aqui do Maranhão e de Belém, onde ele viveu muito tempo e que morre com 35 anos, um escritor negro, morre muito jovem e está esquecido. Justamente hoje, quando há essa ideia de valorizar a negritude e tudo isso. Mas é para lembrar que essa ideia era praticamente um padrão gráfico de uma época. Para nós hoje, Saulo, assusta realmente, fica pensando, mas por que não colocar tudo numa página? Como também era um padrão gráfico uma época, colocar os poemas somente na página ímpar e deixar a parte de trás em branco. Mas são evoluções que hoje, no seu trabalho, você pode trazer para a modernidade. E se você quiser também, se for o seu interesse, eu posso passar o contato do Lino Moreira, ele tem muito trabalho sobre isso, e eu tenho certeza que ele vai abrir todas as portas que puder para você, tá bom? Sucesso, meu querido. O curioso, vai lá, Darville. Oi, boa noite a todos, professor Neres, professor Dino, Linda, Saulo. Eu queria fazer aqui uma saudação bem efusiva do teu trabalho, né? E outra coisa, complementando, fazendo um link do que a professora Linda disse, realmente, Linda, ser estudante e trabalhador é muito difícil, porque eu fiz graduação, mestrado, pós, faço os meus 2 doutorados trabalhando em 2 matrículas, né? É muito difícil, e até então os programas, de maneira capciosa, proibiam, porque existe uma portaria do CAP-CNPq de 2012, ou se não me engano 2009, algo assim, que faculta que professor da rede pública concursado tenha bolsa, e os programas esquecem de olhar essa portaria, esquecem de maneira totalmente capciosa, como se estudante trabalhador não tivesse direito, né? Mas essa portaria existe e essa proibição caiu ano passado, se eu não me engano. Os programas têm que estar atentos a isso, aliás, porque aliás, sugiro que os alunos comecem a representar judicialmente contra esses programas, porque essa proibição caiu agora. Estudante trabalhador pode ter bolsa, que isso penaliza nós que trabalhamos. E, Saulo, o teu trabalho simplesmente é maravilhoso. Eu tenho um livro, do Sabe Raposo, que eu já usei em trabalhos meus, que eu pesquiso também escravidão no Vale do Paraíba Fluminense. Eu tenho aqui em casa o livro físico, né, do Saber Raposo, e o teu trabalho é simplesmente excepcional. Eu acho que falta muito, em quem estuda literatura, esse trabalho de arquivo, sabe? Isso é muito difícil, muito raro, né? Eu, sinceramente, com toda a sinceridade do mundo, eu só encontrei essa pessoa na figura do professor Dino, que é um verdadeiro arqueólogo de, sabe, obras literárias, textos literários, e eu realmente não conheço outras pessoas. Caso vocês conheçam, por favor, né, me corrijam. Então é simplesmente excepcional, e eu espero que seja um trabalho que, sabe, frutifique,
né, e que a academia dê espaço, porque eu não vejo nos programas de saber pós-graduação, talvez eu esteja enganado, pelo menos aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, esse espaço tão aberto e amplo para quem faz pesquisa com texto literário antigo, esses textos esquecidos que nós não temos contato. E, às vezes, esses textos, esses autores são salvos, muitas das vezes, por pessoas que não são da área da literatura, né? Por exemplo, Astolfo Marques. Eu só fui conhecer Astolfo Marques devido ao trabalho do Matheus Gatto, que é, na verdade, sociólogo, né, se eu não me engano. Então, meus parabéns de verdade. E a pergunta que eu tenho a te fazer, Saulo, são algumas. Eu entrei 10 minutinhos atrasados, né, mas a pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte: se você sente alguma receptividade no âmbito, sabe, acadêmico, algum apoio, como funciona a relação da tua pesquisa com a academia? Antes disso, ressaltar que ele viveu no Rio de Janeiro, né? Ele viveu boa parte lá do Nação Raposo, viveu no Rio de Janeiro, né? Acho que foram as duas cidades mesmo que ele teve referência, foi a cidade que ele nasceu, Alcântara, e Rio de Janeiro. Tem pouca referência sobre São Luís, né? Com relação a ele. E com relação à receptividade na academia, pelo menos na seleção do PG Cult, acho que não estava muito bem na linha lá mas também acredito que a concorrência é muito grande lá, né, no PG Cult. Né? Acreditaria que ia dar uma pesquisa bacana, porque minha intenção era fazer eu ia fazer um trabalho crítico, né, crítico da obra dele, né, possivelmente, da prosa, né, e da poesia, dividir assim, da prosa e da poesia, e paralelamente eu ia fazer a reedição dessas obras, né, até porque eu teria que transcrever, né, todas aquelas obras, né, e comparar, né, com a linguagem antiga com a linguagem atual. E eu acho que, assim, para o pesquisador maranhense que queira fazer esse trabalho, está muito complicado, está complicado. Mas eu acho que já tá melhorando, de certa forma. Você já tem bolsas específicas para pesquisadores, você já tem a questão como eu falei, o fomento da Lei Paulo Gustavo, né, que sai um edital ou outro, né, tanto pela prefeitura como do estado, que você pode concorrer, né, com o seu projeto, se o projeto for aprovado, né. Está muito difícil, porque é um pouco direcionado também, né, mas, assim, da forma que direciona para alguns segmentos da sociedade, de certa forma também exclui outros, né? Tem também a divisão, né, com outras formas de cultura, né? Porque tudo está sendo considerado cultura, até game, que eu acho que forçaram um pouco, né? Até game, em alguns editais de cultura está saindo. Game, eu não sou contra game, não, mas é da área de tecnologia, não é isso? Tem game, cultura digital, só se for, né? Se for daqui para frente, no futuro, né? Existir essa cultura digital, essa cultura de metaverso, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não acredito que seja ainda a hora de classificar os games, né? Como cultura. Tem também a questão do cinema, né? Que grande parte do recurso fazer um filme é muito caro, então só um cinema, né, capta muito recurso, né? E as outras artes acabam ficando um pouco em segundo plano. Então, acho que a nível acadêmico está ainda muito de se desenvolver, né? Pessoas que têm esse projeto, assim, de querer reeditar obras, né? Como a Linda falou, né? Que poderia ter muito bem uma bolsa, né? Muito bem um fomento ali para esse pesquisador estar se dedicando a fazer essas obras, né? Muito bem, vamos ouvir Celiane. Boa noite, professores, colegas. Saulo Barreto. Eu também cheguei um pouco atrasada, não sei se foi perguntado a você. Claro que eu quero parabenizá-lo também, porque você compartilhando a sua trajetória é uma inspiração, principalmente para nós que estamos no mestrado, aprendendo também a fazer pesquisa. E a minha curiosidade, tanto que hoje eu compartilhei com o professor Neres no mestrado, e nós gostaríamos de ouvir de você, do mestre Saulo Barreto, quais são os critérios para que a dissertação de mestrado seja premiada? E você sabe responder? Como que você poderia compartilhar conosco como foi esse momento de construção, de elaboração da sua pesquisa sobre o José Monteiro? Muito obrigada. Sobre a pesquisa, né? Eu tinha ideia, né, de fazer uma
uma pesquisa de um autor maranhense, eu já tinha batido martelo, que seria um autor maranhense, né? E aí eu escolhi logo o Montello, não queria ficar confabulando muito qual autor pesquisar. Aí esse Montello, porque tem a Casa de Cultura, né? E o que de Montello eu vou pesquisar, né? E Montello já tem muita pesquisa, relativamente muito bem pesquisado, né? A nível de Brasil, né? Tem muitas dissertações, muitas teses, né? Principalmente sobre a obra romanesca dele. Então, fazendo esse recorte, rapaz, eu vou pesquisar diários, né? Achando em tese que seria uma coisa inédita, mas não é tão inédita, porque tem uma pesquisa bem antiga, né? Uma tese, né? Que foi a primeira pesquisa sobre os diários de José Montello. Mas quando eu tinha visto essa proposta, eu não tive acesso, eu não tive ainda. Aí depois veio a outra pesquisa, né, que inclusive foi orientada pelo professor Dino, não é isso? Que eu vim descobrir já no final da minha, que também tinha, que é praticamente o mesmo objeto de estudo, e tem também a do Bruno Azevedo, né, que é a tese de doutorado dele, que eu nunca mais vi essa evolução, né, que foi a nível de PG Cult, né, que o Bruno Azevedo fez também. É tipo uma trajetória política e literária nos diários de José Montello. Aí eu não sei se saiu, que petar essa pesquisa, que também seria, acho que as 4 pesquisas que abordam, né, os diários de José Montello. Então, acho que o que me colocou dentro do programa de pós-graduação no mestrado de letras foi mesmo os diários, né, o gênero diário, né, essa pesquisa da escrita de si, né, da crítica genética. Acho que é um campo bastante receptivo, acho que pelas bancas de pós-graduação. E com relação às premiações, foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu não fiquei... na primeira leva de avaliação, eu não fiquei bem avaliado, né? Ficaram outras pessoas na minha frente, mas quando saiu o resultado final, eu saí como vencedor. E questão de premiação você tem que participar de tudo, que um dia vai dar certo. Não ficar triste se não deu certo numa pesquisa, numa premiação ou outra, porque é muito relativo isso. Acho que dependendo do dia do jurado, se ele está bem ou não, com aquele tipo de objeto de estudo, ele pode dar uma nota num dia e 2 horas depois pode te dar outra nota. Então é muito relativo isso. Isso não é para ficar medindo a capacidade de ninguém, né? O importante é fazer a pesquisa. Isso é só mesmo um plus, né? Então é fazer tudo, é se submeter a esses prêmios. Tem vários prêmios, né? A nível nacional tem o prêmio CAPES, mas ele só premia teses. Acho que eles deveriam também premiar dissertações, artigos científicos, outras coisas nesse sentido, né, para abranger mais, né? Logo a CAPES, né, que está lá em cima, que tem mais recursos e tudo. E é isso, submeter que um dia vai dar certo. Submeter, tem outros prêmios, tem da Biblioteca Nacional também, a nível de pesquisa, né? Tem da Biblioteca Nacional, tem também da Academia Brasileira de Letras também, né? Pesquisa, inclusive, acho que o Ricardo Leão ganhou, né, com aquela tese dele, né? É gigantesca a tese dele. Acho que ele ganhou o prêmio da academia, se eu não me engano, né, de pesquisa. Então é isso, submeter sua pesquisa que um dia dá certo. A gente só cobra que mais instituições façam isso, né, de lançar editais, né? Neres aqui vai se recordar de que aqui nós tínhamos 3 instituições que estavam lançando essa questão, que é a Academia Maranhense de Letras, categoria ensaio, a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado do Maranhão, nessa categoria de ensaio, que embarcava essa questão da dissertação também. O que eu vejo é que a gente realmente precisa participar dessas questões todas, né, de concorrer, mas é algo realmente que mexe com a psicologia da gente, porque quando você recebe um não, né, a ideia é de não participar dos outros, né? Essa é uma questão, mas não dá para desanimar e participar dessas coisas todas. Agora, Saulo, fale um pouquinho sobre a tua relação com a prosa, não somente a prosa do diário, a prosa mesmo de romance, de conto. Você ainda há pouco disse isso para nós, que você é mais da prosa. Então, fale um pouquinho sobre essa sua ligação com a prosa. Se tem alguma ligação enquanto criador, ou é como leitor e analista, como é que funciona essa tua relação com a prosa? Na minha trajetória como leitor, né, meus primeiros contatos assim com a leitura, né, extra curricular, escolar, era jornais, né, revista, que ainda tinha muito na minha época, revista Veja,
Jornais eu não tinha muito acesso, porque lá em casa nunca teve assinatura, nem muito menos comprar um jornal esporádico ali, pelo menos de domingo, né? O jornal de domingo é um pouco maior, você pode ficar lendo a semana toda, então não tinha, para além do ambiente escolar, essa questão da leitura lá em casa também não tinha muitos livros. Tinha muita pouca coisa assim, de acesso. Então, e na vida acadêmica, eu entrei na vida acadêmica, né? Então tem que se ler muita prosa, né? Isso. Logo no curso de Direito, né? Eu tinha que ler aqueles manuais, aqueles vademecums, tudo. Então, eu estava muito intertido ali com a prosa. Então, logo que isso vai refletir, né? Se alguém tem uma tendência a ler muita poesia, ela vai escrever poesia. Se chegar a escrever, se ler muita fantasia, provavelmente vai escrever algo nesse sentido. Então, comigo foi assim. Geralmente, o escritor é reflexo daquilo que ele lê, né? Do que ele escreve é reflexo daquilo que ele lê. Inclusive, uma das obras que eu estou doido para fazer a transcrição é uma prosa do Inácio Raposo. Algum desses romances aqui que ele tem. Né? São contos que eu já me certifiquei, tem na estante virtual para vender. Não está muito caro, chega em média a R$50 uma edição dessa. Esses 50 a R$100 no máximo, não está caro. Se tiver o fomento, dá para comprar tranquilamente. Então, fazer uma reedição dessa, para mim, seria muito bom, porque quando a gente está fazendo uma reedição dessa, a gente está aprendendo. Está estudando, está aprendendo. Então, é isso que eu disse. Então, no hiato daquele que o poeta, que a gente ou é poeta, se porventura é um prosador, romancista, a gente não está fazendo um romance um atrás do outro, nem todo mundo aqui, nem Montelo, né? Antes de terminar um, já está pensando no outro, já está fazendo outro. Então, eu posso estar muito bem lendo ou fazendo uma pesquisa de algum outro autor, né? E eu tenho alguns contos. Eu vou lançar o último que eu tenho para lançar é As 4 Estações, né? Que é baseado na doença da minha avó, né? Do mal de Alzheimer, que ela teve, minha avó materna. Então, esse conto é baseado nela. Tem muita questão com o número 4, né? Muita simbologia com o número 4. São 4 capítulos pequenos. É quase uma novela, né? 4 capítulos pequenos. E depois desse livro, eu parti para outra coisa, não sei ainda. Vai ter a questão ainda do livro do Inácio, que eu estou terminando, né? E eu não sei, ainda está muito embaçada ainda a questão do que eu vou fazer daqui para frente nessa questão de prosa. E eu estou lendo aí. Infelizmente, eu não estou lendo muito, porque eu estou lendo outras coisas para uma questão específica, para uma prova específica que eu vou enfrentar. Então, estou lendo muito texto acadêmico. Estou lendo Walter Benjamin, né? A questão aquele livro famoso dele. Teorizar, ficcionalizar de uma talvez vocês conheçam, vocês professores. Tem outros textos lá, tem um texto muito bom que um artigo científico de um historiador que faz toda uma evolução do romance, né? Fazendo uma comparação do romance escrito em verso, né? Que seria a epopeia, com a comparação com os romances escritos em prosa. Ele faz todo um apanhado histórico, né? A comparação da Europa com a China é fantástico. Inclusive, não é nem da área de literatura de letras, acho que ele é da área de filosofia, história, assim, uma coisa assim. Mas é fantástico, foi um artigo que me abriu muita mente nesse sentido. Então, prosa é o que eu leio, eu acho que prosa é o que eu vou produzir mais para frente, mas poesia eu estou sempre aberto a ler mais, a pesquisar, a conhecer mais. Mas eu não me aventuro a escrever muitos versos, não. Eu escrevo um verso ou outro ali em função de uma homenagem, de alguma coisa eu sou convidado, a instituição tal está fazendo uma coletânea uma coletânea de homenagem ali dos seus 100 anos, quer fazer uma poesia, aí sai alguma coisa, inclusive aquele livro 1000 Poemas, que foi organizado pela Edileci, né, pelo Leopoldo, né, de Gonçalves Dias, né, é uma oportunidade bacana, eu fiz uma poesia lá, do Gonçalves Dias, está lá no livro. Muito bem, mais alguma questão, Helena? Da área, estão aqui Isabel. Uma coisa que a gente pode fazer depois, né, é escrever um artigo fazendo um levantamento de todas as dissertações e teses que foram feitas nos últimos 50 anos, de 75 para cá. Eu acho que começa em 85, né? Não sei se 75 a gente vai encontrar alguma. Se até hoje, quantas dissertações foram defendidas e teses em programas sobre literatura maranhense, né? A gente falando isso aí,
mas eu acho que a Rita foi uma das pioneiras, né? Mas talvez tenha antes dela a Nazaré Cassa de Limas, né? E que Sônia Batista não fez, talvez, né? Ela enveredou por um outro ramo, né? E aí você já tem aqui e fora uma série aí que eu acho que chega a quase, se não perto, né? Eu acho que tem mais de 80, viu? Mais de 80 dissertações e teses, viu? Não é isso? Também, Dino, a da Luzia Navas Toribio, né? É verdade. Uma das primeiras. Alguém levantou a mão aí, Dino. Não, só uma mensagem da Dária parabenizando esse trabalho, que é bem importante você fazer esse tipo de divulgação. Agora, Nery, Saulo, eu já estou com muita vontade de ver esse texto sobre Alcântara, tá? Alcântara, porque esse tipo de material, eu tenho também um apego maior pelo teatro, pelo romance, pelo conto. São 3 tipos de textos, 3 gêneros e subgêneros que eu gosto bastante, né? A poesia, eu vejo que você alcança mais rapidamente, né? Hoje mesmo alguém já pegou aquele poema Tântalos. A Nery está pensando aqui que é daquele autor, né? Que é lá de Chapadinha, não é esse não, né? É o Tântalos aqui do Inácio Raposo. Tá? Hoje já foi postando, tá? Então, eu acho que a poesia... olha aqui, do Tântalos, né? Já foi... Que está lá, que é uma produção do nosso Inácio Raposo. Né? E o romance não, né? Porque o romance ele é mais difícil de você ver, né? Você precisa ter o livro todo, né? Senão não vai valer a pena, né? E a poesia, eu vejo que ela é mais acessível da mesma forma de que uma música, né? Você pode dizer, eu conheço o cantor tal Papete, eu conheço 2 músicas dele. Você não precisa conhecer o disco inteiro, né? Mas do romance não, né? Ele precisa estar inteiro para a gente. Não dá para ser uma parte, né? Então eu tenho um cuidado muito grande com isso, né? E eu acho que eu também vou correr atrás deste texto que Nery está com ele em mãos agora, ou se não está em mãos, está quase, que é esse texto sobre Alcântara, né? Eu fiquei curiosíssimo para ler. Né? E esse outro, que você me falou ainda há pouco, mas eu não gravei o nome, daquele outro romance dele. Né? Qual é aquele outro romance que é um texto, não sei se eu anotei por aqui, que você falou ainda há pouco, acho que Vinganças do Amor, né? Vinganças do Amor, foi isso? Isso. Eu vou passar a lista aqui para o Neres, ele passa para ti. Tá, Vinganças do Amor. Linda Barros já fica logo ali me mandando no privado, né? Se eu encontrar esse livro, vou passar para ela. Calma, Linda Barros, esse texto o Saulo nem encontrou ainda. Tá? Nem encontrou ainda. Helena, calma, esse texto aí E também Helena está pensando, Saulo, que é texto que já antecede aqueles romances de Bianca, Não, Helena, não tem nada a ver com isso. Isso é até uma novelinha, né? Que eu nem sei se a gente vai encontrar. O pessoal já fica pensando nisso aí. Pensando. E uma coisa que muitas pessoas estão nessa sala, elas cobram sempre, se Neres tem algum texto, são capazes logo de ir à casa de Neres, bota logo isso aqui para a gente ler, né, Neres? Isso. Então, esses textos, se a gente pudesse encontrar, seria muito bom realmente, né? Muito bom, porque tem muito material que a gente deveria encontrar.
o Davi é testemunha disso, a gente estava procurando a Vida Maranhense, que tinha em 2 lugares, aqui em São Luís, na Casa de Cultura, e tinha também, acho que na Biblioteca Nacional, tal. E, de repente, rapaz, para surpresa, a USP digitalizou, isso era tão complicado, né? Neres, eu vou te dizer uma coisa aqui, talvez você não acredite, né? A gente na UFMA que achava que não seria possível fazer isso por causa de problemas jurídicos, né? Mas se o autor morreu em 1918, qual o problema jurídico que vai dar, né? A USP fez isso, né? Fez isso, e mesmo assim é difícil você colocar como livro digital dentro da UFMA, né? Na biblioteca da UFMA, porque ainda tem gente achando que pode ter problemas jurídicos com um livro que foi publicado em 1902 e o autor morreu em 1918. Como é que faz para as pessoas pararem de ter esses medos, né? Como é que é isso? Pelo amor de Deus, né? Gente, mais alguém? Então, Neres, faz aí as despedidas que tua garganta já está muito boa, tá? E depois a palavra para o Saulo fazer as considerações finais. Neres, é contigo. Muito boa, não, Dino, mas é um prazer tão grande ouvir sobre literatura que até a voz volta um pouquinho. Saulo, agradecemos muito a você. Sabe que aqui no grupo nós sempre agradecemos muito um detalhe que poucas pessoas percebem, que é justamente agradecer o tempo disponibilizado por você, que nesse momento poderia estar com sua família, se divertindo, pesquisando, e que você disponibiliza nesse processo de trazer mais conhecimento para nós. Porque aqui, embora seja um grupo de pesquisa que trabalhe exclusivamente com literatura maranhense, mas eu, Dino e todos os demais, nós temos uma certeza: estamos longe de saber tudo, e nós nunca saberemos tudo. Então, por isso que uma vez por mês, nós recebemos pessoas como você, como tantos que já passaram por aqui, e que contribuem para que essas pessoas que virão depois possam encontrar os seus caminhos. Você está encontrando o seu caminho, já está numa direção muito boa, parabéns. Outros aqui estão começando a caminhada, outros, como eu e Dino, já estamos encerrando a caminhada. Calma, Dino, não fica nervoso aí. E todos nós vamos deixar essa contribuição. Então, daqui a alguns dias, esse seu vídeo estará no ar também. E nós estamos sim, rapaz. Dino está com 82 anos. Então, nós temos o seguinte: daqui a um tempo o vídeo está no ar e outras pessoas irão procurar isso. Porque no YouTube, por exemplo, o YouTube tem uma multidão de textos, de vídeos. Mas um dia alguém procura lá Inácio Raposo, encontra seu vídeo. E isso que agora foi trabalhoso para você de alguma forma, você já ajudando alguém que virá depois e que talvez você nem conheça agora, que talvez nunca venha a conhecer. Então, o Grupo Gelma está extremamente honrado. Eu acho que todo mundo aqui nessa noite aprendeu bastante com você, Saulo. Você é um rapaz que sempre está nos eventos. Saulo, para quem não sabe, Saulo é um rapaz bastante tímido, calado, interage assim com cuidado com as pessoas, mas está sempre nos eventos. Algo que é difícil, inclusive, nas pessoas de letras, que às vezes desaparecem de lançamentos, palestras, e às vezes nós temos pessoas de história, sociologia, direito, antropologia, ocupando esse espaço que nós de letras deixamos aberto. Então, muito obrigado, Saulo. Eu acho que Dino também está ali entusiasmado. Eu vou tentar pegar esse livro, Dino, para reproduzir, para que nós possamos ler, tá bom? No grupo, ou então ajudar o Saulo também nessa reprodução. O que eu puder fazer por você, Saulo, nós estamos aqui para colaborar, tá bom, meu irmão? Grande abraço, muito obrigado. Agora, se você quiser deixar suas palavras ali para a nossa plateia, fique à vontade. De meu lado, apenas muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite, né? Muito bom estar falando. E a intenção é essa, né? Continuar. Se tiverem aí dicas para um autor que possa ser de alguma obra que está precisando, né? Quanto mais antiga, né? Quanto mais
difícil, se tiver digitalizado, se ainda não tiver, se tiver só um exemplar, se tiver que comprar, né, a gente vai atrás, né, e publica, né. E eu já estou acompanhando o Instagram grupo, já conheci o grupo já há bastante tempo, já conheço vocês há bastante tempo, mas como o Neves falou, né, de vez em quando eu estou em alguns eventos, porque é o único momento que eu saio de casa, né. O resto eu tô em casa, estou trabalhando, estou pesquisando. O único momento que eu espareço é quando eu vou para algum desses eventos. Então, é isso. Agradeço a todos vocês aí do grupo de pesquisa que estavam assistindo. Se tiver alguma novidade, eu vou passando aí para vocês. Muito bem, a gente aguarda mesmo. Então, Saulo, boa noite. Muito obrigado pela presença. E colegas Davi, Lilinda Barros, Celiane, Dária, Helena, Isabel, tá? Francimere, Emanuele, tá? Muito boa noite a todos, nós estamos aqui e qualquer coisa, entre em contato. Saulo, boa noite, obrigado.